para a gente ter uma ideia de como está os nossos trabalhos lá na África. Nessa apresentação não vai ser o que a gente participou na viagem inteira, porque é uma apresentação muito longa. Acho que os irmãos já viram o tamanho da apresentação lá na sede, lá no Tereza. É uma apresentação bem longa, mas hoje a gente vai dar um resumo para os irmãos terem uma ideia do trabalho que é feito lá, né? Porque às vezes a gente, e eu às vezes não pensava nisso, mas nós temos uma igreja lá. E eu comentando com o William lá tem os porteiros, lá tem o tesoureiro, lá tem os irmãos que tomam conta. Então às vezes a gente não para pensar nisso, que realmente tem um pedaço nosso lá. Para começar, eu já queria começar já mostrando para os irmãos terem uma ideia, falando de África, a gente pensa um pouquinho da falta de estrutura, né, que eles têm. E realmente, irmãos, a falta de estrutura que a maioria das pessoas tem é muito grande. As pessoas não têm total acesso ao saneamento básico. As pessoas, no geral, né? Nosso pastor tem uma casa boa, tem saneamento básico, tem banheiro, tem chuveiro, a gente não ficou nem um dia sem tomar banho, graças a Deus, mas essa não é a realidade de todo mundo que está lá. Então a maioria das pessoas não tem acesso a isso. E aquele ali, ó, do lado direito ali, é o banheiro das pessoas. Ali e esse aqui é o banheiro bonito, né? Porque ele tem uma casinha fechada, tem um buraco ali para os irmãos usarem. E esse é o bonito. Normalmente eles vão só num buraco mesmo. Ali ainda está fechado, ainda é reservado. Mas normalmente é aberto. E na imagem da esquerda aqui nós vemos que realmente o saneamento não tem. Muitas vezes o esgoto passa no meio da rua, as pessoas pisam em cima, as crianças passam por cima. E essa é realmente a realidade de muitas das pessoas e muitos dos nossos irmãos lá na África. Então a gente vê que o nosso pastor, os irmãos estão lá bem, mas não é todo mundo que tem esse acesso às coisas básicas que nós temos. E aqui, ó, o nosso primeiro culto lá na África foi nessa congregação lá, que é a congregação do bairro da Manga. O bairro da Manga é onde fica o aeroporto, lá de Internacional de Beira. E nós temos uma foto aí da igreja, era um culto de semana. A igreja não estava tão cheia. Essa igreja é dirigida pelo presbítero Dag, o vice-presidente lá na África. E nós podemos ver ali, ó, e onde está, bem aqui, onde está faltando um pedaço ali, é onde o pastor Silas falou ontem lá que os presbíteros, os diáconos às vezes não têm ideia, não ajudam muito na manutenção, né? Ali está faltando um pedaço, tem um meio pendurado que pode cair nos irmãos, mas muitas das coisas é falta realmente de recursos. Você vê que no celular ainda está bom a foto, mas é uma igreja que não tem muita iluminação, as cadeiras estão ali, mas muitos lugares e muitas das nossas congregações não tem cadeiras. Às vezes são só esteiras que os irmãos ficam sentados no chão. Às vezes não tem esteiras para todo mundo. Normalmente as crianças ficam na esteira, os irmãos ficam em pé. Então essa aqui é um pouquinho para a gente ter uma ideia das nossas congregações lá. Essa é a nossa outra congregação. Embaixo de uma árvore de manga, a gente vê que a mangueira está cheia e os irmãos estão ali. Esse terreno já é um terreno da igreja. Os irmãos lá, nessa cidade de Lamego aí, eles já fizeram bastante daqueles tijolos e eles estão preparando a construção. O dirigente de lá, antes da gente vir, ele veio conversar comigo, despedindo dele, e aí ele, irmão, vamos ajudar a gente a construir aquele templo ali, porque realmente, irmãos, é muito bom a gente congregar assim e ver, mas é muito difícil. No dia a dia, ter um culto ali, igual a gente fez uma vez ou outra, é muito bom, as pessoas, mas todos os dias embaixo de uma árvore não é tão fácil assim. E eles realmente, essa congregação de Lamego aí, é aonde nós precisamos pegar a moto, tem até a foto do Silas ali em cima da moto, então é uns 20 minutos de moto, depois pegar aquela canoinha que é ruim, que quase virou com a gente, aí depois mais 10 minutos de moto, então é muito isolado. E eles não têm realmente, lá, eu vou ser bem sincero com os irmãos, lá eles não passam fome, nesse lugar aí principalmente, porque eles têm um rio lá, então eles plantam, mas não é tudo que dá lá, então eles não têm diversificação nenhuma, então
muitas das coisas que eles têm é o milho que não falta, a mandioca também que dá bastante batata, mas eles não têm muito mais que isso. E para eles terem acesso a alguma coisa diferente, e o arroz também, que é muito caro lá, eles têm que fazer esse trajeto que a gente fez todinho, que muitas das vezes é muito difícil. A travessia de canoa lá, pra gente, custa R$5, é tranquilo. Mas às vezes eles não tem como conseguir esse dinheiro. A gente pega a moto lá, o cara na moto fica o dia inteiro com a gente por R$40. R$40, né? Um Uber daqui e ali. Mas para eles é muito difícil isso. Lá, para eles realmente é muito difícil, esse recurso é muito escasso. E eles dependem literalmente da gente. E o dirigente que está lá, que é o irmão Nota, é um rapaz muito humilde. O Silas até mostrou uma foto dele lá no Tereza, que durante a conferência toda lá, ele ficou com um caderninho anotando. É um irmão muito simples, irmão, muito simples, mas sabe, com vontade de fazer, disposto a fazer a obra. Isso daí é muito bom saber que o povo que está lá, a maioria tem muita criança lá, muita criança. Eles fazem um trabalho. A gente foi aí, nesse dia, a gente levou 100 quilos de milho para eles, óleo também, que eles têm dificuldade de acesso lá, levou 20 litros de óleo, sal, algumas coisas, e eles nos recebem muito bem, irmãos. Isso não é porque a gente estava levando, mas eles sempre recebem e eles nos acolhem muito bem. Vamos lá, congregação lá no Malawi, a cidade aí em Chalo, que é uma cidade bem pequena, é uma cidade perto de umas... está mais ou menos umas 3 horas de uma das cidades grandes lá, que é Blantyre, que é uma cidade polo lá do Malawi. E aqui eu coloquei essa imagem da congregação lá, é a congregação feita do material local deles, é coberta. Esse terreno aí que está à foto é um terreno que estava sendo alugado, agora o pastor Silas comprou um terreno lá. E aí a gente vê, a quantidade de crianças que tem em todas as nossas congregações é muito grande, o trabalho que é feito com as crianças é muito bom, e muitas crianças. E aí eu coloquei uma foto de uma mãe com uma criancinha nas costas. É algo que a gente vê muito lá, as crianças sendo carregadas desse jeito, e elas gostam, elas dormem, elas ficam tranquilas. Não sofre nada não. Outra congregação, voltando lá do Malawi, para a gente ter uma ideia, aqui, nós estamos aqui em São Paulo. Malawi é lá quase na Bahia. Então nós rodamos 1000 quilômetros para chegar lá. Então, quando o pastor Everson faz essa viagem aí, é uma viagem muito cansativa, muito cara também, que o combustível lá é muito caro, os pedágios lá tem bastante. Por mais que as rodovias sejam muito ruins, muito destruídas, mas tem, fora a corrupção quando você chega no Malawi, que é muito grande, é muito difícil de andar lá. A gente andou no Malawi, vamos dizer, umas 7 horas mais ou menos. Nessas 7 horas aí nós fomos parados muitas vezes. Isso aí atrasa o caminhar da viagem, né? Porque aqui a gente está acostumado a pegar a BR aí 150, aí os irmãos pisam mais e chega rapidinho, mas lá é 50 no máximo, 30, e parando aí que você para, e a gente eu branco lá, né? A gente chega lá, mulungo que eles falam, branquinho lá perto, eles veem diferente, aí para e fica procurando coisa e fica pedindo dinheiro descaradamente. É difícil, mas os irmãos têm paciência. E essa congregação lá em Chimoio é uma congregação, mas é uma congregação muito boa. É onde teve o batismo, é onde o William se acidentou lá também. Mas é uma congregação muito boa. Tem uma menina que canta muito, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo ela canta demais. E é uma congregação que está sendo dirigida agora pelo rapaz que o pastor Silas o Nelson, que ele começou a pagar ele. Então a esposa dele trabalhava lá em Muxum, que é 7 horas dali, então eles ficavam separados. O pastor Silas começou a remunerar ele mandar o dinheiro para ele, e ele vai trabalhar em tempo integral para a nossa igreja. Lá em Chimoio são 4 congregações, ele dirige as 4, e em Chimoio umas
4 horas lá da cidade da Beira. Então ele está lá, ele toma conta, Chimoio é onde a missionária Cleusa estava. Então é um trabalho muito bom, um trabalho realmente muito bom. A igreja lá já é uma igreja que não tem uma foto da frente, mas é uma igreja coberta, já é de tijolos, já é uma igreja bem legal mesmo. Eu acho que dessas aí só perde para Muxunga, que aí de Muxunga é uma igreja que foi construída e está muito bonito também. Em Muxunga nós não conseguimos ir porque foi num dia que estava todo mundo meio doente, e aí a gente tinha que voltar para a conferência, e em Muxunga são 7 horas, então achou melhor não encarar mais dessa daí. E aí nós começamos a conferência. A conferência lá é uma festividade os irmãos são muito alegres. É uma conferência que os irmãos se dedicam realmente. Muitas das vezes, não tem muito recurso para fazer. Os irmãos que fazem a decoração, e eles fazem para tentar, porque a nossa igreja ainda não está muito aconchegante igual essa daqui. Então nós temos, e nas fotos não dá para ver, mas o chão ainda é de areia, aí as laterais são abertas. Esse telhado aí é um telhado que foi improvisado pelos irmãos, lá o provisório dura bastante tempo, né? Então é algo que está sendo levado. No primeiro dia lá choveu muito na parte da manhã, choveu muito, e aí quando choveu muito, a água vem toda para dentro, aí ficou bem difícil, mas os irmãos lá ajudaram a tirar. E esse daí, na foto do Williams, que está interpretando o Williams, é o irmão Nelson, é o dirigente lá de Chimoio. Aqui que está interpretando o pastor Silas é o irmão Daniel. São irmãos cooperadores de lá. E aqui tem mais uma foto, e nessas fotos dá pra gente ver, tem bastante cadeira. Essa iluminação a gente fez, tentou ajudar os irmãos. E você vê que os irmãos, mesmo na areia, tem o irmão de amarelinho aqui, ele está ajoelhado lá. Normalmente a gente não costuma ajoelhar não, mas o irmão está ajoelhado lá. E realmente é areia, e aqui tem bastante cadeira porque a gente alugou mais algumas cadeiras, mas eles não têm essa quantidade de cadeiras que tem. Lá são 250 cadeiras que eles têm. A gente alugou mais umas 150 lá, eram 400 cadeiras nos dias de conferência. Aqui era de noite. Lá é mais comum os cultos de dia, na parte da tarde. Não é muito comum deles o culto à noite. A gente foi no culto da manga, que foi transferido para a noite, deu 8 horas da noite, sempre que os irmãos já estavam meio dormindo quase. E falando de dormir, é muito diferente. Eu falei poucas vezes, dei uma saudação e falei uma vez só lá para os irmãos, e é muito difícil falar, porque os irmãos são acostumados diferente, né? A gente chega para falar para os irmãos, é diferente a receptividade dos irmãos. Às vezes algumas coisas que a gente fala aqui lá, eles não entendem muito bem, o nosso português eles entendem, mas tem um tradutor lá, e a gente, às vezes, eu até perguntei para os irmãos, será que realmente eles estão entendendo a gente que a gente fala? Falou, não, eles entendem sim, só que às vezes não respondem diferente ao que a gente fala, e é muito difícil. E falar com o intérprete é mais difícil ainda. Você está indo, está empolgado, às vezes o intérprete não tá junto, mas é uma outra dificuldade. Aqui, nos cultos, os irmãos podem ter ideia de como estava cheio, né? Estava lotado esse dia, era um dia de manhã. Nós temos alguns cooperadores ali. Esse maior da esquerda é um cantor de lá. Aí o irmão Nelson, do meio ali, o irmão Pericelo, que é dirigente também. Aquele de branco ali é o dirigente lá do Malawi. E aí, lá para trás, irmãos, é um terreno aí de uns 30 metros. Não, 25 metros. E estava cheio de gente. E estava calor demais. Muito quente. E os irmãos todos lá, felizes, alegres, contentes. E é muito difícil, irmãos. Aqui, eu tirei uma foto dos irmãos. Esses irmãos aí são lá de Lamego, daquela cidadezinha. Nós mandamos o dinheiro para os irmãos virem. E ali na direita eu quis colocar uma foto dos irmãos que cooperam ali na parte da música.
Então nós temos os irmãos lá do fundo, que são os tocadores. Esses aqui do lado, mais para frente, do meu lado direito ali, são os irmãos que cantam. E realmente esses cantores aí, e principalmente esse menininho de branco aí, ele é muito alegre. Canta, na hora de cantar eles dançam, eles realmente demonstram a alegria que eles têm. E agora eu deixei por último o nosso projeto, que é acho que o principal foco do nosso trabalho e nosso esforço monetário tem sido direcionado a esse projeto, o Projeto Sementinha. Que esse terreno aí foi um terreno cedido pelo governo, um terreno muito grande, cedido pelo governo. O Williams me passou lá, são mais ou menos 6 mil metros, é um terreno muito grande que foi doado. E os irmãos começaram a construção ali, vocês podem ver que os muros estavam fechados, né? Só que aí teve o ciclone derrubou esses muros aí. Eles não estavam com as vigas ainda, né? Travando ali, então caiu boa parte desse muro aí. E quando nós fomos lá ainda estava caído, mas logo que a gente voltou e passou a nossa conferência, o pastor e a contribuição lá do Teresa conseguiu levantar os recursos e mandaram. E aí os irmãos já terminaram de levantar realmente os muros, já travaram ali com as vigas ali para realmente reforçar. E começaram também o telhado. Nós não temos fotos ainda do telhado construído, né? Mas nós temos um irmão que doou o valor para a construção desse telhado, que já está sendo executado. E lá os irmãos, outra coisa que é bastante difícil lá é mão de obra, porque os irmãos são muito bem intencionados, têm realmente muito esforço, mas às vezes falta a qualificação para executar. E aí fica um pouquinho difícil a execução. E aí aqui realmente e efetivamente o projeto, né? Nós temos ali as crianças realmente sentadas, e a gente foi no primeiro dia, na terça-feira lá, e eles estavam estudando, e aí eles foram lá para fora, que aí é onde os cultos são executados, onde eles estão ali, do lado direito, e eles estavam ensaiando, porque era a formatura deles, eles estavam todos ali. E esse daqui era o dia da conferência, eles estavam ali também, e nós vemos que, mesmo faltando recursos, eles não têm o recurso, então eles se dedicam a fazer os uniformes das crianças, para deixarem todas bem apresentáveis. Eles se apresentaram, eles cantaram lá, e estão sendo bem cuidados pelas nossas irmãs. E a nossa irmã Selma coordena lá uma equipe de irmãs também, que faz um trabalho muito bom com as crianças. E esse daí tem algumas imagens que eu tirei de umas criancinhas. Essa da esquerda está dormindo ali no chão, que é normal lá, no meio do culto. Na direita ali também. E no meio ali tem uma foto. Isso daí é lá na nossa congregação, lá na sede, tem uma criança ali. Ele está brincando com um brinquedinho feito por ele. A Leite até que pediu uma foto para mim, essa foi a foto que eu mandei para ela. Que muitas das vezes eles não têm realmente, gente, recursos. E as crianças precisam brincar, né? As crianças de lá são igual as crianças aqui. Só que eles têm que fazer. Ali é um brinquedinho improvisado com um pedaço de pau e uma rodinha ali que ele fez de arame ali. E está se divertindo brincando. Irmãos, não tem recurso. Não tem realmente. As pessoas, os nossos irmãos, graças a Deus, têm ajudado, têm se dedicado, mas eles não têm. Só uma foto para finalizar. As crianças ali que a gente encontrou, na próxima apresentação a gente conta a história deles, mas eles estavam na rua, eles não continuaram. Então é algo que a gente deixou para eles. Ali é uma foto para as Silas, e essa obra precisa e depende de nós, irmãos. Aqui tem um código Pix aí, pode contribuir, depois só os irmãos que quiserem contribuir, manda lá o comprovante para a gente anotar direitinho, e a gente vai fazer as ofertas agora. Amém, irmãos. Deus abençoe. Eu vou sair da África, pode ser. Cadê? Obrigado.
Senhor, nós vamos fazer aquele trabalho, depois da pregação nós vamos ver a Raquel levada como em livro, não é isso? Depois da pregação, você prepara para vocês. Aí nós vamos fazer aquele trabalho. Os irmãos, nem todos os irmãos têm envelope, porque os irmãos trabalham no envelope, mas os irmãos que têm envelope podem trazer o envelope e colocar aqui. Aquele que não tiver o dízimo, coloque o seu envelope no dízimo, que os irmãos separam, tá bom? Porque é dízimo separado, os envelopes de dízimo, tá bom? Então os irmãos já estão no toalha aqui rapidinho e nós vamos contribuir com a igreja, para o reino de Deus. Se eu vir aqui, pegar a toalha do irmão João aí, pega a toalha aqui rapidinho, irmão. Rapidinho. Aqui é a toalha, os irmãos, entre essa fila aqui, eu vou distribuir esse envelope aqui, tá?
depositar para ti, Pai, que os meus filhos contribuírem, Pai, nessa missão, ó Pai, Senhor, cada um soltar o pão na sua mesa, Pai, que te peço, Pai, te rogo, em nome de Jesus. Aqui eu vi que eu vou ter o livro, depois vamos ver a palavra. Aqui eu quero cantar um livro aí com a nossa irmã aí. E essa livro pode ser. Senhor, amém. Sabe, eu levo ao Senhor com este hino, porque é uma missão também, né? Nós temos que alcançar também essas vidas. Deus vai trabalhar e na hora certa a gente retoma com o projeto compartilhando vidas. Vamos adorar a Deus, dando a Ele glória, que Deus é bom para sempre. Daniel está aqui, ele sempre me cobra, né, para a gente estar fazendo alguma coisa em Libras. Hoje ele não veio, né? Mas nós temos aqui o Daniel que tem dificuldade, né, de escuta, e ele me cobra sempre. Eu estava em falta, né? Mas nós oramos para que essas vidas também sejam alcançadas, né? Esses aqui foram um dos primeiros alunos do Compartilhando Vidas lá na sede, né? E antes da pandemia a gente fez um evento, foi muito bonito. A gente voltou com uma turma de mais de 40 alunos, a gente teve que dividir. E aí veio a pandemia, infelizmente a gente não conseguiu dar sequência ao curso, né? E retomar tem sido meio difícil, mas Deus vai preparar um momento certo para nós estarmos voltando aí com o projeto para alcançar também os surdos, porque eles precisam de Jesus também. Quão profunda riqueza
Meus irmãos, eu vou saudar com a paz do Senhor. É muito prazer e alegria que regresso a essa casa para, juntamente com os irmãos, adorarmos a Deus, né? Já sentimos a presença de Deus, já vimos as apresentações aqui, a peça e o nosso irmão Rodrigo falando sobre as necessidades da África. E a África necessita de cada um de nós, é uma realidade. Estávamos meio preocupados porque o pastor Antônio Tabi nos convidou para estar aqui e nós aceitamos o convite. Estudamos um assunto, marquei algumas coisas sobre esse assunto, mas quando eu cheguei aqui, como as nossas esposas, mulheres têm visão de águia, de longe a Maria já olhou e falou assim: Renato, é culto de missão. Eu disse: Maria, o pastor Tabi não falou nada, eu também não lembrei. E o assunto que eu marquei nada tem a ver, é desconexo com missão. Mas aí o pastor Tabi falou: não, pastor Renato, que Deus colocar no seu coração, o irmão ministra essa casa nesta noite. E eu vou tentar aqui falar algumas coisas acerca de do maior missionário que já pisou nessa terra. Quero falar um pouco acerca, eu sou fruto de obra de missão. Esse trabalho que vocês fizeram juntamente com as congregações nesse dia do campo, nesse dia de hoje, né? Pastor Silas, a sede, foi um trabalho missionário. Querendo ou não, é um trabalho missionário. Eu sou fruto de missão, porque um missionário brasileiro me conquistou minha esposa, pregou a palavra de Jesus para nós, e hoje eu estou aqui falando para você porque algum homem ou alguém pregou a palavra de Deus. Glória a Deus. Estávamos no mundo, nosso casamento estava sendo destruído,
mas um missionário por saudosa lembrança, pastor José Gomes, acredito que muitos aqui conhecem, ele enfrentou muitas batalhas para me conquistar, ou para me convencer acerca do cristianismo, né? Estávamos no mundo, quando éramos do mundo, não tinha ninguém que tivesse coragem de se aproximar perto de mim para falar do amor de Deus. Só para vocês terem uma ideia, nós éramos 8 em casa de nossa mãe, e o único que fez minha mãe chorar foi eu, porque era uma pecinha meio complicada de se dar. Nos meados de 1984, o meu nome foi para a lista do justiceiro por 3 vezes, e por 3 vezes eu quase fui dessa para uma outra pior. Eu não conhecia Jesus. Depois eu casei e a gente viveu muito difícil, uma vida muito difícil, e estávamos à beira do casamento. Entrei no mundo do alcoolismo, vivi na mão do diabo por muitos anos. Hoje, dia 9 de janeiro, estamos completando 30 anos de casado, eu e a nossa irmã Maria. Vou dizer quem ganhou para Jesus. Quem pregou para mim foi o pastor José Gomes, mas quem me ganhou para Jesus foi a irmã Maria. Eu louvo a Deus pela vida dela, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dela. Ela insistiu, ela lutou. Quando eu aceitei a fé em Cristo, estávamos desempregados com a minha filha Larissa, pequena, de colo, e trabalhava assim, fazendo bico com meu pai, que é mestre de obra, hoje está na glória, e eu tinha nós tínhamos costume de beber na obra. E o pastor José Gomes disse assim: Renato, o que você não quer para você, não queira para ninguém. E eu disse amém. E aí meu pai, no outro dia, ele falou: Nego, vai comprar um negócio para nós beber. Eu falei: pai, agora não posso mais comprar não, porque agora eu sou de Jesus, pai. E meu pai ficou doido. Meu pai era índio, eu sou filho de índio. A gente é descendente de índio. E ele disse: como que é essa história? Eu falei: olha, o pastor falou assim, pai, o que não é para você não é para os outros. Então o que não é para mim não é para o senhor. Eu não vou comprar pinga para nós beber a partir de hoje. Ele falou: então você faz o seguinte. Ele era muito cauteloso. Você volta, para agora, se arruma, vai para casa, pega suas coisas, pega a tua mulher, pega a tua filha, suma da minha casa. E eu falei: pai, o senhor vai fazer isso comigo? Ele falou: vou. Cheguei em casa, falei: mãe, pai mandou nós ir embora, não tem emprego, não tem casa para morar, não sei onde eu vou viver, mãe, com essa criança. E a minha mãe olhou para mim: seu pai falou, meu filho. Está falado. Nós saímos. E no meio do caminho Deus providenciou tudo, através do nosso irmão, meu cunhado. O pastor também conhece o Edilson, e alguns irmãos aqui conhecem também. Nós ligamos para o irmão Edilson, e o Edilson falou: olha, Renato, não desanime não. Você vai em tal lugar, assim. Eu falei: tá. E você fala que foi eu que falei que é para alugar a casa para você. Eu vou passar lá à noite, vou dar um depósito, vocês vão viver lá. Graças a Deus, de lá para cá, o Senhor vem fazendo coisas tremendas. Salve em Cristo, ganhei meu pai para Jesus. Meu pai está descansando na eterna morada. Minha família quase toda crente. Eu louvo a Deus porque um missionário me ganhou para Jesus. O nome dele era pastor José Gomes. Então eu quero pedir para os irmãos que os irmãos coloquem os vossos corações nessa obra. Abençoa a África, abençoa o pastor Everson, a irmã Gisela, seus filhos e os obreiros que ali estão dando assistência ao trabalho na África. Não desanime, não desista, porque assim como alguém aqui pregou para o pastor Renato, muitos africanos estão saindo da feitiçaria, dos vícios e outras coisas mais, através da sua contribuição, através da sua vida, através das nossas vidas. Nós somos canais de bênção para eles, sabia? Você é um canal de bênção para a África. Então não desanime, contribui com alegria, com amor, sabendo que um dia nós vamos encontrar os nossos irmãos africanos na África, lá no céu, e dando o brado de vitória, dizendo: valeu a pena investir nessas vidas. Eu quero pedir aos irmãos a abrir as vossas Bíblias. O Evangelho que Lucas escreveu, o Evangelho de Cristo que Lucas escreveu,
no capítulo de número 7, deixa eu ver se é o 7, e o versículo de número 11, Evangelho que Lucas escreveu, é um assunto muito conhecido, mas se é para falar de missão, vamos falar desse missionário aqui, que é um missionário de excelência. Capítulo 7, versículo de número 11. Glória ao nome desse Deus, que é maravilhoso para todos sempre. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. E aconteceu que, no dia seguinte, foi a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam o defunto, o filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Meus irmãos, todos somos conscientes de uma coisa. Como eu disse aqui, sou fruto de uma obra missionária, de um missionário brasileiro. E todos que aqui estão são frutos também de uma obra missionária. Todos que aqui estão foram gerados pela palavra. Todos que aqui estão foram limpos pela palavra e foram libertos através da palavra. Mas todos que aqui estão um dia ouviram a palavra também, transmitida pela boca de alguém. Um dia teve o privilégio de alguém falar de Jesus para você. Nenhum de nós aqui éramos inocentes nessa caminhada. Éramos culpados. A minha Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a minha Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha a ter a vida eterna. Através do Filho amado, o missionário por excelência, nós estamos aqui nessa noite. E eu quero te dizer uma coisa: quando o Senhor nos salvou, o Senhor fez promessa. Quando o pastor José Gomes pregou para mim, ele disse para mim o seguinte: olha, Renato, você tem que aceitar Jesus para morar no céu. Ele não prometeu casa, carro, bens materiais, não. Ele diz: olha, você tem que entregar sua vida a Cristo para morar no céu. O meu intuito, ou seja, o meu desejo, a minha vontade, aquela que eu mais almejo é um dia eu poder ouvir o som da trombeta, porque a minha Bíblia diz que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, e nós, o que tivermos vivo, seremos transformados, e juntamente com eles, levados ao céu de glória. Então, para mim, o maior desejo, quando eu aceitei a fé, entreguei minha vida a Cristo, é para morar no céu. Eu estava fora, estava longe da comunidade do santo, não conhecia nenhum de vocês. Tem gente aqui que tem muito mais tempo de crente do que eu. Eu estou indo caminhando para 30 anos, só que pastor eu devo ter uns 23, mas vocês têm muito mais tempo do que eu como crente. Nem conhecia vocês, estava jogado no mundo, estava jogado nas traças. Vocês já estavam esperando Jesus voltar, vocês já estavam esperando, aguardando a promessa, porque Jesus diz: olha, eu vou, e se eu for, eu voltarei, eu irei, voltarei para vós, para que aonde quer que eu esteja, estejais vós também. Jesus fez uma promessa: ele ia para o céu, voltar a ser assunto ao céu, mas ele ia regressar à terra, ele ia regressar nas nuvens, aliás, para buscar a sua amada igreja. Então eu quero dizer para você, igreja, noiva de Cristo, não desista não. A
qualquer momento o som da trombeta vai soar, a igreja vai ser levada para morar no céu e vamos conhecer o missionário por excelência, porque a minha Bíblia diz que assim como ele é, nós o veremos. Aleluia! Aleluia! Meu maior desejo é ver ele. Tem um hino que fala: não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. O meu Cristo, ele está sorridente, dizendo assim: a qualquer momento eu vou encontrar com a minha noiva, dar-se-á o casamento e a igreja entrará para participar das bodas do Cordeiro. Ei, você é privilegiado, e por ser privilegiado, continue e persista. Não desanime, venha a luta, venha a prova, venha a doença, venha o que for. Acredite que o arrebatamento é coisa para cada um de nós. A qualquer momento, a qualquer instante, tudo isso vai acabar e nós vamos desfrutar da vida eterna. Agora, por que o Senhor leu esse texto bíblico? Porque nós encontramos uma cena que iniciou-se triste, mas terminou alegre. Mas ela só terminou alegre porque o missionário por excelência entrou na cena. Irmão dirá, porque quando o missionário por excelência entra em cena, alguma coisa acontece. Aleluia! Aleluia! Talvez você está dizendo aqui: não vai acontecer porque está difícil. O diagnóstico já foi constatado. A minha doença é essa. Fique em paz. O mestre está aqui. O missionário por excelência está aqui. Assim como ele ressuscitou, o filho dessa viúva, ele é poderoso para te curar nessa noite também. Aleluia! Agora veja a cena: uma mulher que estava sofrendo porque já tinha perdido seu esposo. Eu perdi um grande amigo na pandemia. Eu ficava até 2, 3 horas da manhã conversando com ele. Era um pastor, era crente e era paciente. E eu ficava até 3 horas da manhã conversando com ele. Renatinho, fica calmo, Renatinho. Nosso amigo pastor Gilmar. Às vezes, quando eu lembro do pastor Gilmar, as lágrimas descem. Eu perdi a minha irmã de sangue também, está na eterna morada, tem 1 ano atrás, 1 ano e pouco. Quando eu lembro da minha irmã, minhas lágrimas descem. Nós perdemos o nosso patriarca. Quem esperava perder o patriarca? Quando eu lembro do nosso pastor presidente, as lágrimas também às vezes descem. Perdemos um dos grandes amigos, o pastor Romão, amigo de convenção. Nós dividimos quarto, brincávamos, divertíamos juntos. Quem imaginava que o pastor Romão ia embora? Quando lembramos do pastor Romão, a lágrima desce. Mas tem uma esperança. Zé Gomes, o que ganhou, eu que trabalhou minha alma, eu vou ver na eterna morada. Pastor Gilmar, eu vou ver na eterna morada. Pastor Sebastião, eu vou ver na eterna morada. Pastor Romão, eu vou ver na eterna morada. A minha esperança é essa: um dia nós encontraremos todos lá. Então não fique triste, não. Acredite que a qualquer momento é um pouco hostil de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus nas portas, a qualquer momento a igreja vai subir e nós vamos nos encontrar na glória. Oh, aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! A história dessa mulher começou triste, porque ela já estava talvez passando por um processo muito difícil, perdeu o esposo. Quando você perde um ente querido que você ama, a dor é insuportável. É insuportável. Só Deus para calentar mesmo. Só Deus para confortar pelo seu espírito. Só Deus para trazer um conforto. Por mais que você fale alguma coisa, quem sabe essa mulher aqui, alguém dizia: vamos colocar um nome fictício para essa mulher, Dona Joana, que não tem nenhuma Joana, né? Também não é pecado chamar Joana. Dona Joana, a senhora perdeu seu esposo. Passou algum tempo, a senhora chorou muito, foi muito difícil. Mas você está vendo que está cicatrizando a ferida. A senhora superou a perda. Dona Joana, daqui a um tempo a senhora vai superar a perda do seu filho. Acredite, daqui a um tempo isso vai passar. Você vai lembrar as coisas boas do seu filho, como você lembra as coisas boas do seu esposo, Dona Joana. E talvez alguém falava alguma coisa, mas nenhuma das palavras que alguém falava conseguia consolar, conseguia confortar o coração daquela mulher, daquela mãe que tinha perdido o teu esposo e agora perdeu o seu filho também. Mas de repente, quando o cortejo fúnebre saindo da cidade de Naim para sepultar o jovem, indo para outro caminho, lá vem outro cortejo da alegria entrando para dentro da cidade de Naim.
cortejo que estava ali, o missionário por excelência. Ele veio para fazer milagre, ele veio para resgatar a alma abatida e perdida, ele veio para ressuscitar os mortos, ele veio para curar o cego, dar vista ao cego, ele veio para dar visão ao cego, audição ao surdo, ele veio para levantar o paralítico, ele veio para fazer milagre, e lá vem ele. Acredito que de longe dá uma paradinha, olha a tristeza daquele povo. Irmão, eu quero dizer uma coisa: se tem alguém que sente tristeza da igreja, quando alguém está triste, o crente está triste, é Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus estava em uma certa localidade e ele recebeu a notícia que lá em Betânia havia ali um problema muito sério com Lázaro, havia um problema muito sério porque Lázaro havia morrido, já estava 4 dias, e aí eles dizem: vamos lá para ressuscitar, para trazer Lázaro de volta. Jesus ele encontra a cidade de Betânia numa tristeza tremenda, e Jesus agora ele olha para a cidade de Betânia, olha o povo da Betânia, olha Maria, olha Marta, e Jesus se convocou, ele fica conmovido com aquela situação. Jesus chora ao ver Marta, Maria e a cidade em prantos. E eu quero dizer uma coisa: a tua dor é a dor que Jesus está sentindo, mas ele vai trazer um alívio, ele vai trazer um bálsamo, ele tem a solução para o teu problema, ele tem a solução para o teu problema. Eu acredito que Jesus ele vem lá de longe, ele deve ver, ele avistou a situação. Aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. Guarda isso. Aonde Jesus chega, ele não vai para passar a fazer turismo. Jesus não é turista. Aleluia. Jesus não vai para reparar, uau, eu, seu. Não, Jesus ele vai para fazer alguma coisa. Lá vai Jesus. O Senhor Jesus está indo. E lá vem a multidão chorosa, mãe na frente talvez. E ele fala: mulher. A mulher dá uma olhadinha e diz: não chore. Ele está dizendo para a mulher: ei, eu cheguei para trazer a solução do teu problema. Eu tenho uma resposta que você quer. Você talvez perguntou para você: por que meu filho? Eu tenho uma resposta. Aleluia. Não chore. Parece que eu vejo Jesus ele indo e passando pela mulher. Não fala nada com ela. Ou, parece que eu vejo Jesus ele olhando. Quem estava carregando o caixão, ele dá uma olhadinha para o jovem, ele talvez dá uma olhadinha para a multidão, todos chorando. E ele diz: mancebo, a ti te digo, levante. Aleluia. A Bíblia diz que ele levanta, ele agora é ressuscitado, e ele começa a conversar. Parece que eu vejo Jesus pegando na mão do jovem e vindo em direção à mãe. Olha, eu falei para você o quê? O senhor foi para mim não chorar, então estanca as lágrimas. Toma seu filho aqui. É um missionário por excelência. Aonde ele chega, milagre acontece. E ele está aqui nesta noite para realizar milagre na minha e na tua vida também. Ele está aqui nessa noite para fazer milagre acontecer, seja qualquer que for. Talvez é uma causa que está lá emperrada na justiça, talvez é um problema que você está passando na sua família, talvez é um problema que você está passando com o filho, talvez é um problema aí na sua saúde. Eu quero te dizer uma coisa: o missionário por excelência, ele veio nessa casa, ele está aqui nessa casa, e ele é grande em potência, ele vai fazer milagre na tua história. Ele, onde ele chega, ele traz alegria. Onde ele chega, ele traz alegria. Amém. Tem uns homens no mar, tudo tranquilo. Ele entra no barco, tinha uns barquinhos em volta, e ele entra dentro daquele barco. Ele escolheu aquele barco, o barco do discípulo. Ele não entra em barco errado, ele entra em barco certo. Ele não entrou no seu barco por erro, não. Ele entrou porque ele sabe que ele precisa estar com você dentro do barco. Ele não está no seu barco simplesmente para te observar, não. Ele está no seu barco porque ele sabe que você vai passar por um processo, e esse processo você vai precisar de clamar por ele. Aleluia. Ele é um missionário. Meu marido entrou no nosso barco para quê? Para que nós estivéssemos completando dia 9 de janeiro 30 anos de
tem que ser crente. Aleluia. Irmã Adelaide me atolerou um ano lá na Malha. É crente. É crente. É crente. E de repente ele foi dormir, cansado como ser humano, como homem. Ele tinha suas fragilidades também. Ele tinha dor, tinha fome, ele tinha sede, ele tinha cansaço físico, como qualquer um. Ele deita, dorme. Deus agora resolve provar os discípulos. Deus agora, parece que eu vejo, não está escrito, é um pensamento meu, também não posso fazer doutrina que é heresia, mas é um pensamento, parece que eu vejo Deus fazer assim no mar, assim, ó. E o mar começa a embravecer, água para lá, água para cá, e os discípulos estão fazendo isso, fazendo aquilo. Todo mundo começou a ficar com medo, nós vamos morrer, deixa eu falar, não vai morrer ninguém, o meu Deus está dando vida, aleluia, glória a Jesus, nós estamos sofrendo, parece que eu vejo alguém lembrou, mas ele está no barco, aleluia, e alguém começa a incomodar o mestre. Sabe como vai acontecer o milagre? Quando você entender que você precisa incomodar o mestre também. Pastor, como que incomoda o mestre? Vai jejuar, vai orar, vai chorar aos pés dele, vai chorar, falar: Jesus, eu não estou aguentando mais. Se o Senhor não entrar em cena, eu não sei o que vai acontecer. Começa a pagar um preço. Sabe quando você descia nas madrugadas e você tinha desejo de descer nas madrugadas e conversar com o seu Senhor? Você abandonou o seu Senhor nas madrugadas. Ele está com saudade de você. Ele está dizendo: ei filha, há quanto tempo você não conversa comigo? Há quanto tempo nós não temos uma intimidade nas madrugadas? Há quanto tempo eu quero conversar com você? E eu quero dizer algo profético aqui: se você voltar para as madrugadas, Deus vai voltar a ter intimidade contigo, e você vai voltar a ter intimidade com Deus. Deus vai te responder as tuas perguntas. Você vai perguntar e Deus vai responder. Sabe por quê? Deus está com saudade de você nas madrugadas. Aleluia. Aí os discípulos lembraram: o mestre está lá, vamos incomodar o mestre. Parece que o mestre, oh mestre, parece que eu vejo ele, os discípulos olhando: o mestre acordou, o Senhor não está percebendo, não te vê que nós estamos perecendo, e quem está dizendo: olha, nós vamos morrer. Jesus brando, calmo, sereno, meu Jesus é esse. Ele se levanta, se põe na posição de Cristo, se põe na posição de missionário, se põe na posição, porque o missionário é um resgatador, é um ajudador. Ele resgata, ele ajuda, ele ampara, é um missionário. Se põe na posição de missionário. Ele diz: irmão, quando Jesus fala, a natureza tem que obedecer. Veja bem, irmão, quando Jesus fala, até a natureza tem que obedecer. Aquieta-te, irmão. Acalma-te. Na hora que Jesus fala, o mar aquieta, o vento para, e a Bíblia diz que houve grande bonança. Mas houve uma pergunta, pastor Antônio Cabinho: Deus, é possível alguém servir a Deus e não ter experiência em conhecer? É. Porque eles perguntaram: quem é esse, meu irmão, que até o vento e o mar lhe obedecem? Estava no barco, estava com Jesus. Jesus estava no barco, pediram socorro para Jesus e perguntaram quem era Jesus. Eu te falo quem é ele. Ele é o Nazareno. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. É a raiz de Davi, é a resplandecente da estrela da manhã. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o quarto homem da fornalha. Ele é aquele que livrou Daniel da cova dos leões. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que está nessa noite aqui dizendo: ei, acalma o teu coração, porque eu tenho como acalmar a tempestade da tua história, da tua vida. Eu posso fazer nessa noite. Ele é o Senhor. E talvez você esteja aqui dizendo assim: eu não tenho experiência. Eu preciso ter uma experiência com Deus. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus te
te convido. Você está cansado, você está sobrecarregado. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, encontrarei descanso para vossas almas. Você quer descanso para a tua alma? O Senhor está te convidando, volte ao primeiro amor. Volte a fazer aquilo que você fazia com excelência. Volte a fazer aquilo que você desejava fazer com alegria. Volte a fazer aquilo que você sempre fez. O meu Jesus está convidando, dizendo: ei, é tempo de regresso, é tempo de retorno, é tempo de voltar, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de voltar a me adorar de todo o corpo, alma e espírito. Esse é o missionário que, quando ele entrega o filho para essa mãe, ele traz alegria na cidade de Naim. E a fama dele percorria por todas as cidades. Faz a fama de Jesus percorrer lá na sua casa. Faz a fama de Jesus percorrer lá no seu emprego. Faz a fama de Jesus percorrer lá na sua família. Aleluia. Faz a fama de Jesus percorrer lá na sua rua. Faz a fama de Jesus percorrer no seu bairro. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Porque tem muitos Renato lá no seu bairro, que era perdido, atravessado nesse mundo, mas hoje está pregando a palavra com excelência, está pregando a palavra com ousadia, e dizendo: esse é o meu Jesus, que me lavou, me remiu, perdoou os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida, e garantiu que vai voltar, para me levar para morar com Ele eternamente. Esse é o meu Jesus. Meu Jesus nessa noite. Deus maravilhoso, Aleluia. Meu Jesus nessa noite, Ele é poderoso para fazer aquilo que você menos espera ou que você esqueceu. Sabe aquele pedido que você fazia e de repente, por não ser atendido, você perdeu a esperança? Você estava pertinho de alcançar. Você estava aqui pertinho. Eu peguei no microfone porque eu estou pertinho, mas você desistiu. Foi fazendo isso aqui. Você não alcança mais. Quanto mais você regressa para trás, mais você fica longe daquilo que você queria alcançar. Mas o Senhor está dizendo: caminho para frente. Marche com o objetivo. E acredite, porque você vai encontrar e vai conquistar aquilo que você tanto almejou. E nesta noite, a minha mensagem que estava aqui no meu coração é essa: o meu Jesus, Ele é um missionário por excelência. Quando Ele entrou em Jericó, estou fechando a Bíblia, tentaram impedir o Bartimeu de receber a bênção. Tentaram impedir, irmão. Para de gritar. Você está incomodando o mestre. Eu acredito que o mestre deve ter ouvido isso, mas o missionário, ele parou. Ele chamou os discípulos: vem cá. Aquele rapaz ali, não, aquele rapaz é um mindinho. Aquele rapaz não tem casa própria, não tem dízimo, não tem oferta. Aquele rapaz não tem nada para oferecer para o Senhor. Traz ele aqui. Foi para ele que eu vim. Não foi para o rico, não abastado, não. Foi para o pobre. Aleluia. Traz ele aqui. Aleluia. Agora os discípulos que mandaram ele calar, tem que ir lá. Porque Jesus faz assim. Jesus, quando Ele quer fazer, ninguém pede, não. Alguém pode dizer: você não vai conseguir, não vai dar certo, você não vai conquistar. E Jesus está dizendo: eu já determinei, eu vou te dar, você vai alcançar, porque eu que vou te dar. Aleluia. Ó meus discípulos, o mestre te chama. Bartimeu te dá, que era um salvo em duplo, né? Ele tinha que estar lá no Vale dos Rejeitados.
Mas ele tinha uma capa. A capa servia como salvo em tudo. Ele poderia estar nas duas lugares, porque aquela capa representava alguma coisa, um tempo, uma hora. Aquela capa tinha uma representatividade. Tira a capa e vai ter com Jesus. Alguém leva. Jesus sabia que o homem queria, irmão. Sabia ou não sabia? Jesus sabia. Mas Jesus queria ouvir da boca dele. Você quer, mas não pede. Vive reclamando, vive murmurando, vive se queixando. Não é para reclamar, não é para murmurar, não é para pedir. Jesus, ele olha para o Bartimeu e diz: o que queres que eu te faça? Bartimeu disse: eu quero. Poderia pedir, dá um dinheiro para mim, eu pago um médico, eu nunca salvei, né? Pago um médico aí para ter um colinho aí, né? Não, o Bartimeu queria ver. Bartimeu olha assim: quero ver. Jesus olha para Bartimeu e diz: veja, a tua fé te salvou. As escamas caem no olho de Bartimeu. Aleluia. E quando aquelas escamas caem, Bartimeu não vê qualquer um. Deus de amor, aleluia. Oh, Jesus, você é bom, Pai. Deus, Jesus amado, feita aquele que foi feito lá no padeiro, para que das maldição eterna. Bartimeu, ele abre os olhos e vê o Todo-Poderoso. Deus quer abrir os olhos de crente aqui nessa noite, para voltar a contemplar a glória dele, para voltar a contemplar as maravilhas dele. Deus quer abrir olhos de crente aqui nessa noite, para voltar a contemplar milagres feitos por ele. Então nessa noite, o Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça? Fala com ele: eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus amado. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Nós não estamos aqui à toa, estamos aqui para adorar os reis dos reis, Senhor do Senhor. Vale a pena você estar aqui nessa noite, fazendo esse trabalho maravilhoso, trabalho de missão, de ouvir a palavra e saciando nossa alma com a palavra de Deus. É tempo de buscar ao Senhor. Não é tempo de... Deus chamou nós para brincar de crente. Deus chamou nós para adorar o nome dele. E o nome dele que é adorado aqui neste lugar. Aleluia. As Escrituras, irmãos, é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus subsiste eterna. Creia nessa palavra. Ela muda a vida do homem. Só ela muda a vida do homem. Não é dinheiro que muda a vida do homem, não. É o meu Jesus que morreu e dava nada para ele. Ressuscitou no terceiro dia, perdoou o meu pecado e o teu pecado, e escreveu o teu nome lá no livro. Esse é o Jesus que nós adoramos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, alguém já passou. Ah, meu irmão, Jesus não falou agora que ele vai voltar, não. Talvez ele nem chegue em casa hoje, ele volta e te leva. Porque você vira ele nessa noite. Tem alguém que não é crente que já adorou vocês hoje aqui? Deus está parado? Tem alguém? Não tem? Todos são salvos, todos podem dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus pela palavra, pelos momentos aqui nas suas casas. Irmãos, tem coxinha aí.